Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, breve Jesus voltará. Um feliz sábado a você que está aqui na Capton Brazilian Temple, essa igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu estou muito feliz por você, no seu coração, ter decidido vir à casa do Senhor. Eu espero todos os sábados de manhã encontrar a cada um de vocês aqui na casa de Deus. E quando eu vejo você que faz parte desta igreja, regularmente está aqui, eu fico muito feliz. Mas eu fico mais feliz por ver que alguns amigos retornaram ou estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe ricamente. Que você sinta-se num bom lugar, mas acima de tudo na presença e na bênção de Deus. Desde o mês de abril, eu estou pregando sobre o Espírito Santo na nossa igreja e as suas várias esferas de atuação na nossa vida. Este sábado eu estou terminando um sermão que eu comecei no sábado passado, falando sobre o Espírito Santo e a família. E no próximo sábado, dia 30 de julho, eu vou terminar esta série. E eu vou terminar esta série falando sobre o Espírito Santo e os jovens. E eu quero convidar e pedir para você, jovem desta igreja, que você não perca o nosso culto na próxima semana. Nós vamos encerrar esta série e com uma ênfase especial na vida dos jovens da nossa igreja. Nesta manhã, queridos, eu tenho oportunidade de uma vez mais falar a você sobre o Espírito Santo e a família, algo que eu comecei na semana passada e termino hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, o quinto e último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Nós na semana passada estudamos sobre esse livro, nós lemos Deuteronômio capítulo 6, nós lemos do verso 4 ao verso 9, nesta manhã nós voltamos a esse texto. Livro de Deuteronômio capítulo 6. Eu vou fazer uma rápida introdução, que será em forma de recapitulação daquilo que a gente viu na semana passada. E aqui neste culto hoje nós vamos ter algumas coisas diferentes e especiais. E eu peço que você esteja bem atento e participe conosco. A palavra de Deus, e eu estou feliz porque desse púlpito nós pregamos e estudamos juntos a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E louvo a Deus porque na igreja adventista do sétimo dia nós temos um compromisso com o assim diz o Senhor. E é muito bom como pastor poder vir aqui e exaltar e pregar a palavra de Deus para você, que é bênção para mim e para a sua vida. Lemos assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na semana passada, a primeira imagem que eu coloquei, ela vai aparecer aqui novamente, foi essa imagem que descreve um pouco sobre o que é cosmovisão, a maneira pela qual nós enxergamos e nos comportamos diante da vida. Eu me lembro que eu comecei a minha mensagem na semana passada fazendo uma pergunta, a partir de uma estatística. Cerca de 3 de cada 10 jovens que entram no college, apenas 3, ao saírem desse programa de estudos, saem confessando a fé cristã. De cada 10 jovens cristãos que vão para o college e passam ali 3 a 5 anos, apenas 3 desses 10, ao saírem dali, afirmam ainda ser cristãos. E a minha pergunta foi o porquê isso acontece. E nesta manhã, de alguma forma, eu preciso responder com uma solução a você para esse problema. A você jovem que está nessa fase e a você pai e mãe.
E eu disse para você na semana passada que isso de alguma forma tem que ver exatamente com o que eu estou mostrando aqui. A maneira como nós enxergamos e nos comportamos diante da realidade da vida. Nós temos os nossos comportamentos, ou o nosso comportamento, que é aquilo que a gente consegue ver, mas por detrás e por debaixo disso nós temos os nossos valores, as nossas crenças, que moldam de alguma forma a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a realidade. No texto da semana passada eu falei para você sobre o Shema, o ouvir. Nós identificamos aqui no texto alguns elementos do que simboliza e representa o ouvir da palavra de Deus. Eu disse a você na semana passada que esse texto, ele apresenta uma verdade fundamental. Qual é essa verdade? Que existem quantos deuses? Apenas um Deus. E em cima dessa verdade fundamental, nós desenvolvemos um dever fundamental, que é amarmos a Deus. O texto diz para nós que nós não simplesmente amamos a Deus de uma maneira leviana ou banal. Nós amamos a Deus com toda a nossa mente, nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E eu expliquei para você que quando o texto diz que nós amamos a Deus de todo o coração, na antropologia bíblica, o coração é a parte onde reside, é a sede da nossa razão e das nossas emoções. É ali onde está estabelecido a nossa vontade. É por ali que nós vamos gerir a nossa vida na sua esfera emocional e racional. Eu disse a você também que alma na Bíblia significa a inteireza, a completude da minha vida. Eu amo a Deus com tudo aquilo que eu sou. Não existe nada na minha vida que não esteja à disposição do meu amor a Deus. E eu disse a você também que amar a Deus com todas as nossas forças significa e representa que tanto nós devemos amar a Deus muito ou extremamente, mas também nós amamos a Deus não apenas com aquilo que eu sou, mas com aquilo que eu tenho, as nossas posses. E finalmente, querido, eu disse a você que esse era um tema conhecido e memorizado por toda a nação de Israel. O povo judeu, principalmente o judeu ortodoxo, ele repete essas palavras de manhã e à noite. Não apenas os adultos sabem dessas palavras, mas os adultos se sentem na obrigação de encaminhar e ensinar os seus filhos nessas palavras. E para isso eles desenvolveram 2 objetos, pelo menos. Eles desenvolveram os filactérios, aquela pequena caixinha que fica bem à frente da cabeça, para cima do olho da criança, e também junto disso as mezuzas, aqueles pedaços de madeira que ficam nos umbrais das portas, onde haviam essas palavras. Mas hoje em dia nós não temos mais os filactérios e as mezuzas. Como então nós ensinarmos o comportamento, demonstrarmos os valores, infundir crença, para que a cosmovisão dos nossos filhos e a nossa também possa ser formada de acordo com assim diz o Senhor. E eu disse para você na semana passada que um dos melhores e mais eficazes caminhos para uma família cristã moldar a maneira como seus filhos enxergam a realidade é através do quê? Do culto familiar. E eu prometi a você na semana passada que no dia de hoje eu iria trazer aqui alguns princípios elementares de como nós devemos e podemos fazer o culto familiar. E queridos, a Bíblia como palavra do Senhor, ela é extraordinária. E eu louvo a Deus pela Bíblia. Sabe, se um dia eu tiver que perder as minhas pernas para entrar no céu, que eu as perca. Mas jamais posso pensar em perder a Bíblia, porque sem ela não existe entrada no reino dos céus. E se não bastasse, queridos, nós sermos agraciados com o Antigo e o Novo Testamento, nossa geração ainda conta com os escritos da senhora Ellen White. Uma luz menor que nos faz entender, amar e querer viver uma luz maior. E nesta manhã, quando eu falo de culto familiar, eu não quero apresentar aqui alguma coisa da minha vivência, da minha experiência, ou apenas isso. Eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios e algumas sugestões práticas de como a senhora Ellen White nos ajuda a desenvolvermos um culto familiar. Eu vou apresentar para você aqui alguns textos do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 12.
E para que fique de maneira bem clara e didática, e para que eu possa fazer isso num tempo bem curto, eu vou colocar aqui apenas algumas frases e alguns tópicos, mas após o nosso culto, você vai receber através do nosso WhatsApp oficial todo o capítulo 12, onde está inclusive sublinhado todas as partes que contêm dicas práticas de como fazermos o nosso culto familiar. Eu gostaria de pedir aos meus amigos que me ajudem, o próximo slide, ele já é um texto da senhora Ellen White, ela diz assim: em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino, que apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção, durante a noite pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia, que adequado também, em chegando a noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos no dia findo. Na sequência, ela diz assim: o pai, em sua ausência, a mãe, deve dirigir o culto buscando um trecho das Escrituras que seja interessante e de fácil compreensão. Convém que o culto seja breve. Se for lido um capítulo extenso e feita oração longa, o culto torna-se cansativo e ao terminar tem-se a sensação de alívio. Deus é desonrado quando a hora de adoração se torna insípida e enfadonha, quando é tão tediosa, tão destituída de interesse que as crianças lhe têm horror. E o próximo texto, ela diz assim: algum preparo para ela, para o culto familiar, habilitar-vos para torná-la cheia de interesse e proveito, de tempos em tempos introduzir variação, podem-se formular perguntas sobre a porção lida e fazer algumas sérias e oportunas observações. Pode-se cantar um hino de louvor, a oração feita deve ser breve e concisa, com palavras simples e fervorosas. A pessoa que faz oração louve a Deus por sua bondade e peça-lhe auxílio. Tomem parte as crianças na leitura e na oração, quando permitirem as circunstâncias. Obviamente, eu li aqui de forma rápida, introdutória. Você está recebendo esse texto e todo o capítulo, e agora aqui eu quero destacar com você os princípios por detrás de cada uma dessas sentenças e falas, ok? Vamos lá, o próximo slide. Quando nós lemos aqui, queridos, nós notamos que nós devemos ter 2 cultos diários na nossa casa, um de manhã e um no finalzinho do dia. Esse culto, ele tem que ter um tempo determinado. Isso significa que nós não fazemos a qualquer momento do dia e todo dia um horário diferente, mas nós estabelecemos um horário para o culto da manhã, um horário para o culto da noite, em consonância com as diversas agendas e compromissos que nós temos na nossa casa. E esse culto ele deve ter um horário para começar e um horário para terminar. Essa deve ser a primeira coisa a ser feita no nosso dia, e também deve ser a última coisa a ser feita no nosso dia. Os pais devem fazer o culto junto com os filhos. Isso significa que enquanto estamos cultuando, não é bom, ou melhor, é necessário que todos estejam juntos, os pais e os filhos. Nada de atividades que possam estar paralelamente competindo com o culto familiar. O pai é o líder, é ele quem convoca, quem chama, mas na sua eventual ou permanente ausência do pai, a mãe é a líder espiritual e do culto familiar. Deve haver um preparo prévio, ou seja, uma estrutura planejada de começo, meio e fim. A gente não chama os filhos, vem para a sala e começa a fazer culto de qualquer jeito, e amanhã faz de um outro jeito, no outro dia de um outro jeito, não. Querido pai, querida mãe, juntem-se uns aos outros, conversem, estabeleçam uma rotina, uma estrutura que dê começo, meio e fim para o seu culto. Juntamente com isso, o culto deve ter música, oração e leitura da Bíblia. A música que seja possível para que todos cantem juntos. Nós entendemos que na nossa casa existem níveis de idade, de maturidade, fase de vida, e que a música seja um componente que todos possam participar juntos. Que a oração seja simples e que a leitura da Bíblia seja fácil, interessante e breve. E você pode se perguntar, mas pastor, existe porções na Bíblia que são difíceis e outras que não sejam interessantes?
Eu imagino que é muito mais envolvente nós lermos a história de Jonas do que lermos uma árvore genealógica. É muito mais fácil nós entendermos uma parábola contada por Jesus do que propriamente nós entendermos uma profecia. No entanto, é necessário que eu diga aqui que toda a Bíblia é inspirada por Deus e tudo na Bíblia é útil para nós. Nada deve ser deixado de lado. E finalmente, querido, se você tem crianças na sua casa, é importante que você envolva as crianças, através de boas explicações do texto bíblico ou fazendo perguntas. Também ofereça e dê às crianças oportunidade para que eles possam participar, seja lendo, seja orando, seja cantando, e que haja também variação no culto. O que significa isso? Os nossos filhos vão crescendo, a vida ela tem uma rotina que em algum momento pode mudar. Em algum momento da nossa caminhada pessoal ou familiar, existem necessidades que divergem uma das outras de acordo com o tempo. Que você tenha sabedoria para formular o seu culto a partir do contexto da vida daqueles que moram contigo e das necessidades do momento. Essas daqui são algumas dicas simples, rápidas, princípios que nós extraímos daqueles 2, 3 textos da senhora Ellen White, mas obviamente existe muito mais. No entanto, queridos, nesta manhã, eu acredito que é importante, como pastor dessa congregação, eu trago para você mais prático, mais visível. E a minha família e eu, nós concordamos de vir aqui à frente e tentarmos expor e fazer um culto idêntico ao que nós fazemos na nossa casa todos os dias pela manhã. E depois desse culto que nós vamos fazer aqui, existirá mais uma parte especial. No entanto, antes de mudar um pouco o formato aqui do que eu estou fazendo, eu gostaria de dar alguns lembretes e recados a você. O primeiro deles: todos nós somos vasos quebrados. Todos nós somos vasos quebrados, inclusive o pastor e a família pastoral. Todos nós somos imperfeitos, temos as nossas lutas e desafios e todos os dias erramos. Sabemos que alguma coisa parecida com isso já foi feita aqui na igreja num passado longínquo e num passado recente. A nossa intenção aqui não é inventar a roda, todos nós somos aprendizes. Aqui hoje é apenas uma simples tentativa de compartilharmos a nossa experiência teórica e prática com os irmãos. Nós também, queridos, entendemos que o que nós vamos apresentar não é o único modelo a ser seguido. É apenas um modelo, uma possibilidade. E eu também gostaria de lembrar que na nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos várias famílias que são bem-sucedidas na prática do culto familiar. E eu acredito que essas famílias que estão felizes, são bem-sucedidas no culto familiar, deveriam me procurar, no particular, no pessoal, contar um pouco daquilo que tem feito, tem desenvolvido, e nós vamos criar um meio de fazer com que isso seja distribuído e chegue a toda a nossa igreja. Antes de executarmos e fazermos um pequeno culto familiar, eu tenho a alegria de convidar a minha esposa. Pode vir aqui, por favor, a Ingrid. A Ingrid, ela é minha esposa, minha companheira, minha parceira, e nós, pela graça de Deus, entendemos que a vida deve ser vivida junta e unida um ao outro. E a Ingrid, nesta manhã, ela vai me ajudar aqui, porque antes de executarmos e fazermos o nosso culto familiar, ela quer falar um pouco daquilo que nós vivemos e a nossa jornada até chegarmos no modelo que nós temos hoje. Eu agradeço ela pela disposição. Eu tenho orado para que esse momento seja uma bênção para nós. Eu gostaria da sua atenção a ela, como você se atenta quando eu estou aqui. Tá, vou pegar. Só um minutinho. Um feliz sábado a vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência. Eu não estou aqui hoje como uma especialista na área de educação e desenvolvimento espiritual das crianças, mas eu estou aqui como uma mãe e nós decidimos compartilhar um pouquinho com vocês das nossas
tentativas daquilo que a gente fez durante o tempo, daquilo que a gente percebeu que nos ajudou, e tudo com base nisso que nós acabamos de ver aqui. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês agora um pouco da nossa prática e daquilo que a gente testou e fez durante a nossa vida. Eu diria que o nosso processo, o nosso culto familiar, ele se divide em 3 momentos. O primeiro momento, quando as crianças eram bebês, quando eles tinham ali de 0 até por volta de 3 anos. Um segundo momento, nós colocaríamos a idade pré-escolar deles, por volta dos 4 até os 6 anos de idade. E um terceiro momento, então, a partir dos 6 anos de idade, até a idade que eles estão agora, até todo o período da juventude deles, né? E antes mesmo do nosso primeiro filho nascer, nós, como família, começamos a estudar a respeito desses temas sobre educação. Nós começamos a buscar conhecimentos, nós lemos livros produzidos pela nossa igreja, nós lemos também alguns materiais de outros autores cristãos, nós procuramos aprender com a experiência de outros pais, tudo para que nós pudéssemos, de alguma forma, conseguir conduzir os nossos filhos aos pés de Jesus. E nessa nossa busca, nesses nossos estudos, mais especificamente agora com relação à espiritualidade, à religião no lar e ao culto familiar, nós percebemos que não faltavam ideias, não faltavam projetos, não faltavam criatividade, nós tínhamos muito material, muita coisa à nossa disposição. E vocês sabem que, às vezes, com o excesso de informação, também vem a sobrecarga, né? E durante os primeiros anos dos nossos filhos, nós, então, procuramos desenvolver bastante coisas que nós pudéssemos tornar atrativo o culto familiar, que nós pudéssemos tornar as coisas lúdicas e interessantes para as crianças. E, num primeiro momento, meu esposo ele era pastor, lá no Rio de Janeiro. Eu passava grande parte do nosso dia em casa com as crianças, primeiro só com o Martin, depois com o Martin e com a Lauren. E aí eu dispunha de algum tempo para produzir material, para fazer bonecos bíblicos e coisas usando materiais recicláveis e produzir cenários que eu pudesse ilustrar as histórias e caixas decoradas. E isso tudo era muito bom. Mas chegou uma hora que eu comecei a me sentir um pouco sobrecarregada com isso, porque não era essa a minha única tarefa. Eu tinha outras obrigações, eu tinha outros deveres, e isso começou a se tornar, de certa forma, um peso, porque eu já me sentia um pouco frustrada por não conseguir fazer tudo aquilo que eu gostaria. E eu lembro que, quando o Martin completou 1 ano de vida, o meu sogro e a minha sogra me deram de presente um livro que eu recomendo a todos os pais aqui a leitura. Ele se chama, pode ser, Como Ajudar o Seu Filho a Amar Jesus. Esse livro ele nos apresenta algumas sugestões práticas e simples para que nós possamos transmitir aos nossos filhos os valores cristãos, os princípios, a nossa fé, mas de uma forma leve, de uma forma que não nos sobrecarregue. Esse livro ele está baseado no livro Orientação da Criança, de Ellen White, e quando nós lemos, nós vimos que as informações e as sugestões que a autora nos traz, elas estavam sempre de acordo com aquilo que nós vimos na primeira parte da mensagem. E são algumas dessas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Porque a partir do momento em que nós começamos, então, a tornar as coisas mais simples na nossa casa, o culto ele passou a ser um momento mais alegre, mais esperado, mais atrativo, mesmo que nós usássemos menos opções, menos coisas. E então eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, para aqueles que já fazem em casa, já têm essa experiência, possam continuar fazendo, possam continuar motivados. E para aqueles que às vezes ainda encontram alguns desafios, para que vocês possam ter, quem sabe, algumas ideias, algumas sugestões, algumas coisas que podem ajudar vocês. Nos primeiros anos, então, de 0 a 3 anos, o nosso culto familiar, ele acontecia na seguinte estrutura. Nós sempre fazíamos uma oração de início, cantávamos 1 ou 2 músicas, hinos da escola sabatina das crianças, hinos que já eram conhecidos e familiar a eles,
e depois nós fazíamos o estudo da lição e terminávamos com uma oração. A autora, ela sugere que nós tenhamos em casa uma caixinha, alguma coisa com o material que a gente vai usar durante o culto. Porque, como nós vimos aqui nas orientações, o ideal é que o culto seja a nossa primeira tarefa do dia, o nosso primeiro momento do dia. Antes até mesmo de quebrarmos o nosso jejum, né? Antes do nosso café da manhã, que nós possamos ter esse momento de espiritualidade com a nossa família, com os nossos filhos. E eu sei que todos aqui trabalham, têm uma vida corrida, e eu fico imaginando, se nós não tivermos algo já separado, pronto, é muito mais difícil você acordar de manhã mais cedo, ter que sair procurando onde está a lição, onde está a Bíblia, o que eu vou precisar para o culto. Não é viável. Então, é por isso que é importante nós termos já separado o material que nós vamos precisar para esse momento de adoração. Quando os nossos filhos, então, eram bebês, de 0 até por volta dos 3 anos, nós mantínhamos separado já, no material deles, algum instrumento musical simples que eles pudessem usar para participar do momento de louvor, quando eles ainda não conseguiam cantar, e mesmo depois, nós tínhamos a lição da escola sabatina, e junto com a lição da escola sabatina e a Bíblia, nós sempre mantínhamos alguns objetos, algumas coisinhas simples que nós tínhamos em casa mesmo. Pode ser. Mas que pudesse tornar aquilo mais atrativo para eles. As crianças, nesse momento, de 0 a 3 anos, eles aprendem por meio da repetição e por meio também das experiências sensoriais. Todos os pais aqui que têm crianças que estão ou já passaram pelo rol do berço, devem lembrar e devem ter percebido que a história da lição, ela se repete durante 4 sábados. Nós estudamos 4 sábados a mesma história. E é o objetivo que os pais em casa repitam essa mesma história, não apenas 4 semanas, mas todos os dias da semana. E, às vezes, nós podemos cair na tentação de pensar que é muito repetitivo, que, às vezes, até mesmo os bebês parecem que já memorizaram, já sabem aquela história, porque, às vezes, a gente fala alguma coisa, menciona alguma coisa da história, e eles já respondem, ou com o objeto que eles têm da história, ou com algum gesto, ou com alguma sinalização, porque até eles já memorizaram. E é justamente esse o objetivo. A criança, ela gosta e ela precisa dessa rotina e dessa previsibilidade. Então, nesse momento, é importante que a gente repita e conte novamente a mesma história, para que isso fique gravado na mente e no coração deles. E eu falei também que as crianças aprendem por meio das experiências sensoriais. Isso significa que os bebês, eles se desenvolvem por meio daquilo que eles ouvem, por meio daquilo que eles veem, por meio daquilo que eles tocam, que eles manipulam, que eles experimentam. E é por isso que, ao contar a história da Bíblia, nós usávamos coisas simples, mas que podiam ilustrar essa história, que eles pudessem manipular e que aquilo se tornasse mais real para eles. E não precisa ser algo trabalhoso. Sabe que um pequeno cesto e, quem sabe, uma boneca, um boneco de brinquedo, facilmente se torna o bebê Moisés dentro do cestinho, ou então o bebê Jesus na manjedoura. Um paninho, uma cobertinha estendida no chão pode se tornar a caminha do menino Samuel. Um pedacinho de pano que eles possam ajudar, tirando pozinho, limpando as coisas, pode ajudar eles a entender a tarefa e a ajuda que o menino Samuel prestava no templo. Nós separamos aqui, as crianças pegaram ontem, uma caixinha com alguns leões que eles tinham em casa, um anjinho, um personagem da Bíblia, e isso facilmente se transforma em Daniel na cova dos leões. Então, não precisa ser nada muito elaborado, mas as crianças, eles gostam de ver, eles gostam de tocar, e isso faz parte do desenvolvimento deles. Num segundo momento, quando as crianças agora tinham por volta dos 4 aos 6 anos, nós entendemos que eles ainda gostam dessas experiências sensoriais, mas agora o desenvolvimento deles já não está dependente desse aspecto. Eles já cresceram um pouquinho.
eles já experimentaram algumas coisas, eles já conhecem algumas coisas do mundo. O imaginário deles já está sendo formado e já está sendo preenchido com aquilo que nós fizemos nos primeiros anos. E, nesse período, também as crianças já estão mais preparadas para aprenderem mais detalhes e mais histórias. Quando as crianças, então, tinham por volta dos 4 até os 6 anos de idade, a estrutura do nosso culto permanecia a mesma. Nós cantávamos um hino, nós fazíamos a oração para iniciar, cantávamos 2 ou 3 hinos familiares a eles, hinos da escola sabatina, e fazíamos o estudo da lição, terminávamos com uma oração. Nesse momento, de 4 a 6 anos de idade, a nossa caixinha do culto ela ainda continha um instrumento musical, a lição da escola sabatina, nós também deixávamos ali uma Bíblia, e junto com a Bíblia, uma Bíblia ilustrada. Se no primeiro momento a criança ela depende das coisas concretas, do tocar, do ver, do sentir, do ouvir, agora, nesse segundo momento, ela já pode começar a desapegar um pouquinho dessas coisas e usar mais a imaginação e a criatividade dela. Nesse momento, nós estudávamos, e vocês devem ter percebido que a lição do jardim, ela já não repete a mesma história. Nós temos uma história por semana. No entanto, essa mesma história, ela precisa ser repetida 7 vezes na semana, todos os dias. E como que nós fazíamos? No primeiro dia da semana, nós líamos a história na lição da escola sabatina. Estudávamos o verso para memorizar. No segundo dia, nós usávamos a mesma história, mas um material diferente. Nós usávamos uma Bíblia ilustrada. E ali nós líamos, e quem sabe a criança ali já ia perceber alguns detalhes que não tinham sido mencionados na lição, mas que estavam presentes ali na Bíblia. Ela já não está tocando os materiais, mas ela está vendo as ilustrações e construindo o imaginário dela. No dia seguinte, nós procurávamos a mesma história, agora na Bíblia. E líamos com as crianças ali pelo menos 1, 2 ou 3 versos da Bíblia sobre aquela história. E talvez alguns pais possam pensar assim, mas meu filho, a minha criança de 4, 5 anos, eles não ficam parados para a leitura. Se eu for ler a Bíblia ou ler a Bíblia ilustrada, eles ainda não ficam parados prestando atenção. E isso realmente é um desafio. Mas ontem eu estava pensando e eu gostaria que vocês pensassem nesse exemplo. Os bebês, quando eles são pequenos, até os 6 meses de idade, eles se alimentam apenas de leite materno. E tem algum pai, alguma mãe aqui, que quando iniciou a introdução alimentar, com 6 meses, a criança não aceitou bem os alimentos na primeira vez, e por conta disso vocês disseram, não, meu filho com ele não funciona, alimento sólido, papinha, não é para o meu filho, eu vou continuar dando apenas leite materno para o resto do tempo. Faz sentido isso? Não. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento e algumas habilidades, algumas capacidades precisam ser trabalhadas e adquiridas, desenvolvidas. Por isso que talvez nesse momento a criança ainda não consiga ficar parada, ouvir uma leitura, e nem é necessário que ela fique extremamente parada, mas assim, prestar atenção na leitura da Bíblia. Mas é nosso dever como os pais, usarmos esses momentos, essa idade, para começar a desenvolver neles essas habilidades. Nós precisamos educá-los, ensiná-los, e eu diria até treiná-los para desenvolver essas habilidades, para prestar atenção na leitura em voz alta, para manter alguma reverência durante o culto familiar e os cultos também na igreja. Uma dica que me ajudou bastante, principalmente com meninos, eu acho que isso faz bastante sentido. Na nossa caixinha, nós não tínhamos já todo o material para eles manipularem nessa idade, mas a gente ainda mantinha um ou outro objeto relacionado à história. Por exemplo, na história de Daniel, nós tínhamos, quem sabe, um leão, na história de Davi, quem sabe, uma pedrinha, alguma coisa relacionada à história. Por quê? A criança, nessa fase, ela ainda não tem, talvez, o domínio completo do corpo dela. E se as mãos estão vazias,
eles não sabem o que fazer com as mãos. E eles começam a se movimentar, e eles começam a ficar inquietos e às vezes agitados, ou até mesmo tentando ficar parados, eles se desconcentram, tentando ficar parados e não prestam atenção naquilo que nós estamos lendo ou ensinando. Mas se eles têm algum objeto que não seja um brinquedo que vá trazer distração, fazer barulho, mas quem sabe algum objeto relacionado à história, que eles possam segurar enquanto as mãos estão ocupadas, a mente e os olhos deles ficam mais despertos e preparados para receber as informações. Então, nós ainda mantínhamos algum objeto relacionado à história para que eles pudessem apenas segurar, manipular, enquanto eles prestavam atenção. E assim eles foram desenvolvendo a habilidade de ouvir a leitura em voz alta. E, nesse momento, também uma coisa que é bem especial, que as nossas crianças gostaram bastante, eles gostam muito de encenação. Mas nós, dinamicamente, não era possível todo culto familiar ter encenação, né? Então, nós guardávamos isso para um momento especial, para o culto de pôr do sol. E aí nós tínhamos alguns pedaços de tecido que as crianças podiam colocar, como se fossem roupas dos tempos bíblicos. Eles mesmos já têm criatividade suficiente para providenciar esses objetos. Eu lembro que, em alguns momentos, o Martin chegava na sala com um pote da cozinha na cabeça, uma tampa de um cesto era o escudo, o cabo da vassoura era a lança e ele era Golias, já estava preparado. A Lauren, com uma bolinha de papel amassado, era Davi. E ali eles encenavam a história que eles tinham aprendido durante a semana. E isso era um momento especial que nós guardávamos para o culto de pôr do sol. E eles ansiavam e esperavam por esse momento. E quando nós preenchemos o imaginário e a mente das nossas crianças com essas histórias, com as histórias da Bíblia, isso passa a fazer parte do dia a dia deles. Isso passa a fazer parte da vida, das brincadeiras. E talvez esse seja um bom termômetro para que nós, pais, possamos avaliar o que os nossos filhos têm na mente deles. Como eles estão brincando? Talvez todos aqui já ouviram a frase que nada se cria, tudo se copia. Ou então nada se cria, tudo repercute. Aquilo que acontece na brincadeira das crianças não é algo novo, não é algo totalmente inusitado. É fruto daquilo que eles têm visto, daquilo que eles têm ouvido, daquilo que eles têm enxergado dentro da família ou no ambiente que eles convivem. Por isso que, quando nós colocamos essas histórias, incutimos essas histórias bíblicas na mente das crianças, nós vamos começar a perceber que, durante o dia, às vezes, eles começam a brincar dessas histórias. Eles começam a brincar, e alguns pais aqui já falaram, de escola sabatina em casa, representando aquilo que eles têm visto. Agora, se as brincadeiras dos nossos filhos apenas refletem histórias de super-heróis, de desenhos animados, de valores que não são os que nós gostaríamos que eles aprendessem, é porque alguma coisa talvez esteja faltando na mente deles. E é nosso papel como pais colocar e ensinar isso para eles. E num terceiro momento, que aí foi a partir dos 6 anos de idade, 5 a 6 anos de idade, quando os nossos filhos já entraram na idade escolar, mudou a fase de desenvolvimento novamente e nós precisávamos reestruturar o nosso culto. A partir desse momento, nós fizemos algumas tentativas, nós fizemos algumas experiências, mas o formato de culto que mais funcionou para a gente continuava sendo simples e a mesma estrutura. Nós iniciávamos o nosso culto com uma oração. Antes de falar sobre essa estrutura do nosso culto que nós temos hoje, eu queria colocar só mais algumas coisinhas. Nesse momento, agora, a partir dos 6 anos de idade, a criança ela já passa... Por que a gente tinha que readaptar o nosso culto? A criança, nesse momento agora, ela já começa a usar mais a razão. A criança ela começa a entender o ser das coisas. Ela começa a estar mais predisposta para reconhecer e para perceber a verdade. E, nesse momento, nós não podemos continuar fornecendo a elas apenas aquele alimento que nós fornecíamos quando elas eram menores. Se, quando meus filhos tinham 1, 2 aninhos,
Nós contávamos para eles a história de Daniel e era suficiente dizer que Daniel orou e ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus mandou um anjo, fechou a boca dos leões e salvou Daniel. E por isso Deus também manda anjos para cuidar de nós. Isso era a lição que eles precisavam aprender naquele momento. Quando as crianças agora tinham de 4 a 6 anos, com essa mesma história, nós precisávamos encontrar outras lições, mas ainda lições simples. E quem sabe, nesse momento, eles precisavam entender que nós precisamos orar. Quando estamos com dificuldades, nós oramos e Deus ouve as nossas orações, assim como Deus ouviu a oração de Daniel. Mas agora que as crianças estão crescendo, nós precisamos tirar dessas mesmas histórias lições mais profundas, valores, princípios que nortearão as escolhas e as decisões que elas farão dali para frente. Nessa idade, por volta dos 6, 7, 8 anos, a criança ela está desenvolvendo o caráter dela. Ela também tem a possibilidade de desenvolver e praticar as virtudes. E talvez nesse momento dessa história de Daniel, a gente poderia tirar algumas lições, por exemplo, sobre a adoração a Deus, sobre persistência e perseverança na oração. Lições que façam os nossos filhos perceber que mesmo nos momentos de pressão, nós precisamos nos manter fiéis aos nossos princípios, assim como Daniel se manteve. Talvez nessa lição nós também podemos ensiná-los que mesmo quando nós passamos por problemas e dificuldades na vida, Deus, ele tem poder para transformar as situações, para usar essas dificuldades para a nossa salvação e até mesmo para a salvação dos outros. No caso de Daniel, para uma nação inteira. Então, vocês percebem que a história é a mesma, mas as lições mudam. E talvez nesse momento é quando os pais mais encontram dificuldades, porque como que nós vamos extrair essas lições das histórias bíblicas? E agora sim eu gostaria de falar para vocês como têm sido os nossos cultos hoje em dia. Nós iniciamos o nosso culto com uma oração de exaltação, feita pelo meu esposo, por ser o sacerdote do nosso lar. Na ausência dele, eu faço essa oração, até para que as nossas crianças eles ouçam e eles tenham em mente algum modelo de oração. Não apenas aquela oração, obrigado pela noite, cuide de nós nesse dia, obrigado pelo alimento. Sabe essas vãs repetições que muitas vezes nós usamos? Nós fazemos uma oração de exaltação, de louvor ao nome de Deus e pedindo a presença do Espírito Santo no nosso culto. Após a oração, nós cantamos um hino. E nós escolhemos cantar um hino do Inário Adventista e nós repetimos o mesmo hino a semana inteira. Esses hinos que o Ministério de Louvor cantou aqui para a gente, que para nós são familiares, que nós crescemos ouvindo, talvez para as nossas crianças não sejam. Então, nós cantamos o mesmo hino a semana inteira para que eles possam memorizar a letra, memorizar a melodia e que isso faça parte da história deles também. Em seguida, nós fazemos 2 leituras. Nós fazemos a leitura da Bíblia e dos livros de Ellen White. Nós também já deixamos próximo ao nosso local de culto, na sala, o livro, a Bíblia e o Inário Adventista que nós usamos durante o nosso culto. E por que nós lemos a Bíblia e o livro de Ellen White? Não, eu quero o texto. Nós lemos a Bíblia porque, como meu esposo mencionou anteriormente, a Bíblia, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. E Ellen White também nos fala, ao mencionar a Bíblia, ela fala o seguinte: a Bíblia, e somente a Bíblia, pode produzir esse bom resultado. Ela é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, e atua com toda a força no coração receptivo. Ela também fala no livro Caminho a Cristo, página 68, a Bíblia revela a verdade de uma maneira tão simples e se adapta tanto às necessidades e anseios do coração humano, que ao mesmo tempo em que deixa os inteligentes surpresos e admirados, ela também capacita os humildes e ignorantes a discernir o caminho da salvação. A Bíblia, somente a Bíblia,
seria suficiente para o nosso estudo. Ela é quem apresenta a nós a Deus e aquele a quem Ele enviou. E é essa verdade que as crianças precisam conhecer. Mas às vezes nós somos limitados e nós precisamos de alguns recursos para encontrarmos essas lições profundas. E aí que entra o segundo texto que eu gostaria que vocês colocassem. Livro Colportor Evangelista, página 125, diz assim: o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Quanto bem poderia ser feito se os livros que contêm essa luz fossem lidos com a resolução e se executarem os princípios que eles contêm. Ellen White, nós costumamos dizer que é uma luz menor que aponta para a luz maior, né? Sabe que, não sei vocês, mas talvez muitos aqui tenham crescido com o mesmo sentimento que eu tive. Eu cresci ouvindo que os escritos de Ellen White são difíceis de entender. É difícil de ler e entender Ellen White, que ela não ensina coisas práticas para a nossa vida, nós precisamos de algo mais prático. Ela ensina princípios, mas não traz algo prático. Mas sabe que quando nós começamos a ler, não é essa a experiência que nós temos. Nós vemos que Ellen White ela traz, de alguma forma, uma luz para que nós consigamos perceber e entender de forma tão mais clara as verdades bíblicas. E sabe que as sugestões práticas que ela nos traz, as lições profundas que ela nos ensina, não são lições que saem da nossa própria cabeça. São lições que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós decidimos que esses livros fariam parte do nosso culto. Nós temos lido com as crianças essa série, a série Conflito. Nós não temos pressa de terminar a leitura com eles. O primeiro livro, o Patriarcas e Profetas, que nessa coleção se chama Os Escolhidos, nós levamos 3 anos para terminar. Então, nós não temos pressa. Nós queremos que o momento do culto seja realmente atrativo, que seja um momento esperado por eles e que nós possamos extrair lições profundas. Hoje nós estamos lendo o segundo livro, e para que vocês consigam perceber um pouquinho de como que é essa dinâmica de ler os livros da Ellen White com as crianças, nós gostaríamos de fazer o nosso culto aqui, do jeito que a gente faz em casa, para que vocês consigam ver. Por fim, nós terminamos o nosso culto com as crianças, um deles lendo um texto simples, pequeno, 1 ou 2 versos do Novo Testamento. Quando nós estamos perto de datas comemorativas como Natal e Páscoa, nós lemos essas histórias, e aí é eles que leem 1 ou 2 versos, e o outro faz, então, a oração para terminar. Mas antes de nós encenarmos aqui o nosso culto, encenar não, né? Nós realmente fazermos o nosso culto, eu gostaria de gastar mais alguns minutinhos, poucos minutos, falando agora sobre o nosso culto da noite. Todas essas informações aqui que eu falei para vocês, elas fazem parte do nosso culto da manhã. O nosso culto hoje, com as crianças nessa idade, ele dura em torno de 15, 20 a 25 minutos. Quando eles eram menores, de 0 a 3 anos, o nosso culto durava 5 minutos. 10 minutos no máximo, quando eles estavam muito envolvidos com a história. Hoje a gente já consegue ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Mas à noite nós também temos um momento especial. Geralmente no culto da noite o meu esposo ele não está presente. Somos apenas eu e as crianças, porque ele está nas obrigações dele de trabalho. Mas antes de dormir nós temos um momento especial do nosso culto. O culto da manhã nós realizamos na sala da nossa casa. Eles acordam, eles fazem a leitura da lição deles de forma pessoal, porque hoje eles já sabem ler, tiram o pijama, se vestem, arrumam a cama e vão para a sala onde nós vamos fazer o culto. O culto da noite nós fazemos de uma forma mais aconchegante, nós fazemos no quarto de um deles, quando eles já estão prontos para dormir. No nosso culto da noite nós costumamos fazer uma oração. Junto com essa oração nós fazemos às vezes o que nós chamamos de análise de consciência, onde eles têm a oportunidade de repensar aquilo que eles fizeram durante o dia, o que foi bom, o que poderia ser melhor, se eles precisam pedir perdão a Deus sobre alguma coisa que aconteceu, ou até mesmo perdão uns para com os outros.
Depois disso, nós fizemos uma leitura de 10 a 15 minutos. Hoje, nesse momento, nessa idade que eles estão, nós temos feito a leitura desse material aqui, desse conjunto. Se chama O Livro das Virtudes. Esse livro ele traz histórias clássicas, ele é uma coleção de histórias. Histórias clássicas, histórias bíblicas, poemas, poesias. E por que nós escolhemos ler esse material com eles? Ellen White nos fala no livro Educação, na página 47, que o currículo do povo de Israel, das crianças do povo de Israel, ela estava baseada em algumas coisas. O currículo estava baseado no estudo da lei de Deus, no estudo da história sagrada, da música sacra e da poesia. Se pela manhã nós lemos os livros de Ellen White e a Bíblia, e ali nós encontramos a história sagrada, os fatos que realmente aconteceram, e nós podemos ver o efeito das escolhas desses personagens, dos fatos históricos, e as consequências disso para um povo inteiro, e até mesmo hoje nos nossos dias. À noite, nós lemos a poesia, a literatura. A literatura, ela é fruto da imaginação do homem. E ali nós escolhemos uma boa literatura onde as crianças vão estar aprendendo valores como disciplina, ordem, compaixão, bondade, amizade, trabalho, lealdade, fé. Todas essas virtudes são trabalhadas por meio dessas histórias. Por meio da literatura, as crianças conseguem reconhecer personagens bons e as boas escolhas que eles fizeram e a consequência dessas escolhas na vida delas. Por meio de personagens que fizeram escolhas ruins, as crianças conseguem perceber o efeito da maldade do coração do homem quando ele se afasta de Deus. E percebam que nós falamos personagens ruins e não literatura ruim. Porque nós precisamos, como pais, selecionar e escolher a nossa tarefa. Selecionar e escolher aquilo que os nossos filhos vão ler, vão estudar e vão ter contato. Hoje a gente lê esse livro, mas no passado nós líamos alguns outros livros. Teve um período que nós lemos histórias sobre missionários. Hoje as histórias sobre missionários elas fazem parte do nosso currículo de homeschool, por isso nós não lemos à noite. Quando eles eram menores, nós lemos e relemos muitas vezes esse livrinho aqui, que se chama Quem Foi Ellen White? E as crianças amavam esse livro. E foi tão bom nós repetirmos essas histórias que quando nós falamos para eles que nós iríamos começar em família a ler um livro de Ellen White, eles ficaram muito empolgados. Por quê? Porque eles já sabiam quem ela era. Eles já estavam curiosos para conhecer o que ela tinha escrito. Então, esse livro ele fez parte da nossa leitura da noite durante muito tempo. E, por fim, para terminar, nós fazemos com eles a memorização das Escrituras. 5 minutinhos, nós repassamos com eles, nós estamos memorizando os salmos. Geralmente, eu costumo imprimir o salmo que nós estamos memorizando, colocar dentro de um saquinho para que se preserve por mais tempo. Quando nós não conseguimos imprimir, nós usamos a Bíblia mesmo. Mas eu li no livro Educação, página 45, que as crianças do povo de Israel, eles memorizavam a lei de Deus e as Escrituras por meio da música. E Ellen White fala o seguinte: a palavra de Deus se fixava para sempre na mente das crianças e dos jovens por meio dessas músicas, por meio das Escrituras de forma cantada. E aí nós começamos a buscar, e nós encontramos um website que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Ele se chama Sing the King James Version. E ali nós encontramos praticamente a Bíblia inteira de forma cantada. No final, depois que nós fizermos o nosso culto aqui, as crianças eles vão cantar o Salmo 1, que foi o primeiro salmo que eles memorizaram utilizando esse website. E eles vão cantar essa música simplesmente como uma forma de motivar os pais. Nós não gastamos mais do que 5 minutos à noite com isso. As crianças ouvem 1 ou 2 vezes o salmo que nós estamos memorizando. Nós repetimos a mesma música todos os dias, até eles terem memorizado.
E a nossa surpresa foi de que, geralmente, nós levávamos em torno de 3 semanas, às vezes 4 semanas, para memorizar um salmo de 8, 10, 12 versos. Com esse sistema, com as músicas, eles, em uma semana, memorizaram o Salmo 1. Então, eles ficaram felizes, porque o resultado foi rápido e eles gostam, eles cantam essas músicas durante o dia. Então, isso é apenas como uma forma de motivar aos pais, a incentivar as crianças a cantarem, a aprenderem, a memorizar as Escrituras, justamente para que a palavra de Deus se fixe para sempre na mente e no coração dos nossos filhos. Então, agora eu acho que a gente vai fazer o nosso culto aqui, né? Som. Nós não vamos cantar, por uma questão de tempo, nós não vamos cantar uma música aqui. Então, a única coisa que a gente não vai colocar aqui é a música que a gente canta, que a minha esposa já falou. No resto, a gente vai tentar ser o mais próximo daquilo que a gente tem feito, ok? Então tá bom. Oremos a Deus. Santo e bondoso Deus que estás nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como família, nós estamos felizes por mais um dia que o Senhor está nos dando. E na nossa casa, o Senhor é o primeiro, é o único e é o melhor. E por isso é importante, desde hoje cedinho, Deus, o Senhor está aqui conosco. Este culto é de adoração, nós também queremos aprender da Tua palavra e recebermos, querido Deus, do Senhor, bênçãos para esse dia. Em nome e no amor de Jesus, amém. Nós estamos lendo aqui, meus filhos, querida Ingrid, o livro Os Ungidos. Como vocês sabem, nós estamos lendo a história de um dos filhos de Salomão, Roboão. E nessa manhã, a senhora Ellen White está dizendo assim sobre Roboão: apesar de Salomão ter se esforçado a fim de preparar Roboão para enfrentar a crise com sabedoria, ele nunca foi capaz de influenciar o filho para o bem com a força necessária. Roboão, infelizmente, não recebeu a educação que deveria na infância. Sua mãe, uma amonita, desenvolveu nele um caráter fraco. Ele tentou algumas vezes servir a Deus, mas no fim cedeu às más influências que o rodeavam desde pequeno. Quando nós lemos a história de Salomão, no capítulo anterior, nós percebemos que Salomão começou muito bem o seu caminho como rei. Deus um dia falou assim: Salomão, peça e eu te darei. O que Salomão pediu? Sabedoria. Mas ao longo da vida de Salomão, ele foi se distanciando de Deus, fez escolhas erradas e, infelizmente, devido a essas coisas erradas, consequências aconteceram. O Roboão deveria ser o rei, o filho que seguiria a sucessão do trono de seu pai. Mas isso, infelizmente, se tornou um grande problema para o povo de Israel. Porque o Roboão, ele filho de uma das esposas de Salomão, que não era do parte do povo de Deus, não foi capaz de ensiná-lo nos caminhos do Senhor. E o texto diz que Roboão cresceu com um caráter fraco. Até tentou por algumas vezes buscar a Deus, mas isso não foi possível, ele não conseguiu. Então, querido Martin, querida Lauren, mamãe e eu, aqui a gente aprende que vale a pena obedecermos a Deus. A desobediência gera consequências e uma boa educação é o que vai fazer nós termos um caráter forte para vivermos a verdade e a vontade de Deus nesse mundo. Gostaria de saber se vocês têm algum ponto, alguma coisa a falar sobre o texto que nós lemos agora, seja pergunta, algum comentário. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que foi algumas das coisas erradas que Salomão fez? Nós lemos a história de Salomão e a história de Salomão, que era o pai, teve consequência na vida do filho. Quais foram algumas escolhas erradas que Salomão fez? Ele casou com muitas mulheres. Outra coisa é porque as mulheres que ele casou eram pagãs. Elas não adoravam o Deus verdadeiro. E isso também não levou consequências só para Salomão e os filhos dele, mas também para Israel inteiro.
Ótimo, porque a partir daí o que aconteceu com Israel? Dividiram em dois, Judá e Israel. E isso, o reino foi dividido. E por causa dessa educação, dessa má educação que o filho de Salomão recebeu de uma dessas esposas, que infelizmente não fazia parte do povo de Deus e adorava ídolos, a gente está lendo aqui na Bíblia o livro de 1 Reis e nós estamos no capítulo 12. E a gente vai ler mais um pedacinho da história de Roboão. A Bíblia nos fala o seguinte: Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida mais fácil, nós seremos os seus servidores. Então, nessa parte, nós lemos o quê? O que Salomão tinha feito com o povo? Ele fez o povo trabalhar duro. Ele tratou mal o povo. Salomão, ele começou bem, mas no final da vida dele, ele tratou mal o povo. Ele cobrava taxas altas, ele fazia o povo carregar duras cargas. E agora o povo vai falar com o filho dele, Roboão. E o que eles falam para Roboão? Se você nos tratar melhor, nós seremos os seus servidores. E aí vamos ver o que Roboão fez. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias, e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a esse povo? E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a esse povo, dê a eles uma resposta favorável ao pedido deles, que aí eles serão os seus seguidores para sempre. Então, qual foi o conselho que esses homens sábios deram a Roboão? Que ele devia tratar o povo como? Igual o pai dele tratou? Não. Que ele deveria fazer o quê, então? Tratar eles bem. Tratar eles bem, atender o pedido do povo. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar, sabe com quem? Com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus seguidores. E ele perguntou: que conselho vocês me dão? E o que eu digo a esse povo que está pedindo que eu torne a sua vida mais fácil e a sua carga mais leve? E eles responderam: você deve fazer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso dessas cargas ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. E a gente vai continuar a leitura amanhã para a gente saber o que aconteceu depois dessa resposta. Mas percebam, Roboão primeiro ele procurou o conselho dos homens sábios e eles disseram que ele deveria fazer o quê? O bem para aquele povo. Mas aí Roboão ele não ficou satisfeito com essa história. Ele foi procurar o conselho de quem? Dos jovens. Dos jovens, dos amigos dele da infância. E o que esses amigos disseram para ele fazer? Pôr a carga mais alta. Colocar uma carga mais pesada, fazer o trabalho ainda mais duro. Eu queria perguntar para vocês, para a gente terminar, que lições vocês aprenderam dessa história? Ou então, qual parte da história vocês acharam mais interessante? Escolheu seus amigos bem, porque quando o Roboão foi falar com os amigos dele eram amigos maus e falaram: faz o trabalho mais duro, faz o trabalho mais árduo. Senhores. Que tem que ouvir as pessoas mais velhas, porque elas já passaram por muitas coisas.
Exatamente. Então você viu, se Roboão tivesse seguido o conselho das pessoas mais velhas, os mais sábios, que tinham mais experiências, talvez a história poderia ter sido diferente. Para terminar agora, o Martin vai ler para a gente o que nós estamos lendo no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo, ficando tão feliz que vende tudo o que ele tem e depois volta e compra o campo. Quer falar alguma coisa? Eu acho que esse texto fala que o céu é uma coisa muito preciosa, porque imagina, você trabalha num campo, quando você acha um tesouro, como que seria fazer você sentir? Animado, você iria querer esse tesouro muito. Então, você ir vender tudo que você tem, isso mostra uma alegria para ter esse tesouro. E você compra o campo. Exatamente. Então, o céu é precioso. E aí, para terminar o nosso culto, geralmente nós nos colocamos de joelho e aí aquele que não fez a leitura, então faz a oração para a gente. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor cuida da gente todos os dias. Abençoe a compra da igreja. Abençoe o pastor Paul e a sua esposa. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Ajude todo mundo da nossa igreja. Nos abençoe e abençoe a família da semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, som. Alô? Irmãos, eu quero louvar a Deus porque o Senhor tem sido bom para comigo e para com a minha família. Que Deus abençoe a sua família da mesma medida que Ele tem abençoado a minha também. Eu gostaria de dizer que nós estamos avançadíssimos no tempo. É 12h31. Se eu chegar aqui e disser para você assim, irmãos, para finalizar, lá se vai mais meia hora ainda. Quando um pastor fala da frente, para finalizar, conta 30 minutos. Eu não vou fazer isso. Mas eu gostaria de pedir para você 15 minutos e eu termino. Pode ser? Se alguém não está bem, se alguém tem algum compromisso, eu não vou me importar se você sair. Mas se eu terminar agora, eu não terminei. Eu gostaria de pedir 15 minutinhos. Eu gostaria de pedir 15 minutinhos pelo seguinte. Nós colocamos aqui alguma coisa para você, mas os meus filhos são pequenos. E alguém pode pensar, puxa vida, está fazendo hoje, mas e o resultado? E o amanhã? Isso a gente não sabe. E por isso eu gostaria de, nessa manhã, terminar com um case de sucesso. Alguém que viveu isso e deu certo. E eu gostaria de contar a história de uma família que possivelmente é muito conhecida de muitos de vocês. Eu gostaria de contar um pouquinho de uma família do Brasil, a família Kuhn. A família Kuhn, ela, do jeito que é hoje, ela se iniciou há mais de meio século atrás. Eu gostaria da sua atenção sobre isso. Quando o senhor Elmo, um luterano, aceitou o adventismo após a leitura do livro Conflito dos Séculos, o livro Grande Conflito da senhora Ellen White. Não demorou muito para que ele conhecesse a Esther. A Esther e o Elmo se conheceram durante uma campanha evangelística realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E essa campanha evangelística, liderada então pelo saudoso pastor Enoque de Oliveira. Ela, a dona Esther, era instrutora bíblica da equipe de evangelismo. E após uma conversa amistosa que foi se consolidando, eles começaram a namorar. Cerca de 2 anos depois, eles se casaram. E fruto desse casamento, eles tiveram 6 filhos. 5 homens e 1 mulher. Eles tiveram o Ronald, a Lizzie, o Elton, o Wagner, o Elbert e o Martin. E essa família
viveu grande parte, se não toda a parte da vida, em Rolante, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, Rolante é uma terra de pioneiros. É um lugar que exporta, ainda hoje, pastores e missionários para o Brasil e para o mundo. E eu gostaria de dizer que desses 6 filhos, os 5 homens cursaram teologia. A filha mulher cursou pedagogia. E essa família tem servido a obra e a igreja adventista ao longo dos anos no Brasil e no mundo. O pastor Elbert, ele foi missionário por 10 anos na Mongólia. Viveu em Ulaanbaatar, a capital mais fria do mundo. Coordenou o serviço voluntário adventista para 8 países da América do Sul e atualmente gerencia projetos e estratégias em nível global aqui na General Conference para o serviço voluntário adventista. Pastor Wagner, a quem tive a honra de ser aluno, ele é coordenador do departamento de World Mission no Seminário Teológico da Andrews. O Ronald Kuhn serviu por 25 anos a ADRA, Agência Humanitária Adventista, e agora trabalha para o Instituto Mundial de Missões na sede mundial da nossa igreja. O pastor Martin, o mais novo dos irmãos, é reitor do NASP, o maior centro universitário da igreja adventista para a América Latina. O Elton, que também cursou teologia, é administrador e gerencia a logística de construção e abertura de lojas de uma rede norte-americana em Dallas, aqui no Texas. E a Lizzie, a única filha do casal, leciona há 28 anos numa escola adventista em Joinville. 3 missionários, um reitor de universidade, um administrador e uma professora. E a pergunta é: o que há de especial nessa família? Porque pais e filhos manifestam tanto compromisso com Jesus e a sua igreja. E eu gostaria de deixar que os filhos respondessem. E eu peço a sua atenção. Na família Kuhn, a religião era algo prático. Os cultos eram momentos de alegria e satisfação. Os pais, humildes, porém cultos. Lizzie lembra que o pai lia muito. Para Elton, ele era um filósofo. Sempre surpreendiam os filhos na hora de louvar a Deus. Elbert recorda que os cultos eram alegres, feitos para as crianças, curtos, bem preparados, e muitas vezes os filhos lideravam o culto familiar. Para o pastor Wagner, religião em seu lar era estudar o que Deus fez pela humanidade por meio do plano da salvação. Era levar os vizinhos à igreja que não podiam andar, visitar velhinhos com a mãe, dirigir o culto jovem no sábado à tarde e doar um pão recém-assado para os vizinhos, para os avós e para os amigos. Religião era algo bom, que nos dava direção e nos disciplinava a crer e fazer a vontade de Deus, resume Wagner. De acordo com Elton, seu lar o ensinou a se preocupar mais com os doentes, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A religião do lar proporcionou a Ronald uma visão equilibrada de mundo, neste mundo tão desequilibrado. Acima de tudo, aprendi a ter esperança e acreditar que enquanto vivermos, podemos ser parte da solução útil para a comunidade. Finalmente, diz o pastor Wagner, nossos pais ensinaram não só por palavras, mas por exemplo, o que significa compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com os missionários e compromisso com o próximo. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de chamar o pastor Elbert Kuhn, que vem aqui à frente, por favor. Pastor Elbert, você pode vir aqui à frente, por favor? O pastor Elbert é um dos filhos do casal Elmo e Esther, de quem eu acabei de ler. E ele pessoalmente veio aqui e ele quer dar um pequeno recado. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, pastor Elbert. Você poderia, diante da nossa comunidade, falar um pouco do reflexo na sua vida hoje, como indivíduo, esposo, como pastor, daquilo que os seus pais, através da religião no lar, no culto familiar, colocou na sua vida? Bom dia, irmão. Feliz sábado para vocês. Eu estou com meu coração bem emocionado. Não pela minha família, mas pela família do pastor Marco, pela Ingrid, pelo Martin, pela Lauren,
e por cada um de vocês que está aqui nessa manhã. E a minha emoção é porque vocês não são perfeitos como nós nunca fomos e só seremos no dia que Jesus nos transformar por completo. Mas nós temos o desejo de sermos a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Nós temos o desejo de que nossos filhos conheçam esse amor que os nossos pais passaram para nós e amem a Jesus de todo o coração. Eu gravei um pouquinho, pastor, porque eu quero mandar para os meus pais. Eles estão com 88 anos, já no fim da jornada. E o ano passado eu estava lá por alguns problemas que eu tive no meu documento de trabalho. Fiquei 1 ano com eles. E um dia eu perguntei para o meu pai. Eu disse, pai, você podia ter sido mais bem-sucedido financeiramente. Porque ele tinha um trabalho razoável. Mas hoje você termina a vida numa casa que, inclusive, nós decidimos construir uma nova, porque onde eles estavam não dava mais. Eu disse, você se fosse começar a vida de novo, o que você faria de diferente? Ele olhou, pensou, como você falou, a gente acha às vezes ele meio filósofo. Ele disse, eu tenho 88 anos e tudo o que de mais valor tem nesse mundo, eu tenho. Todos os meus filhos, e obviamente alguns por extensão, estão no caminho do Senhor e para mim isso basta. A minha esposa está lá na Mongólia e eu tenho 2 filhos adotados que vivem lá na Mongólia. E uma das coisas que eu mandei para ela agora de manhã, eu disse para ela, faça tudo o que você puder, que em agosto, quando eu for, eu quero batizar as minhas 2 crianças lá. Amém. O que eles vão ser? Não sei. Vão ser ricos? Não sei. Vão morar nos Estados Unidos, no Brasil, não sei. Para mim só importa uma coisa, se o coração deles pertencer de verdade ao Senhor Jesus. O resto, a gente resolve. O resto, Deus providencia. Eu estava aqui olhando alguns amigos e eu lembro dos pais da Marli, eles foram membros da minha igreja, seu Alice e dona Senira. Às vezes, é bom a gente falar da gente, mas eu prefiro falar às vezes dos outros também. Essa família, pastor Marco, a Marli, casada com o pastor Alberto Tim, são muito especiais para mim, especialmente porque eu conheço a Márcia, mais nova. A Marli é a única que eu assim, não tive, a não ser em Brasília, aqui um convívio mais próximo, mas trabalhei com o pastor Marlington, grande conselheiro, trabalhei com o pastor Marlon, e a gente vê a dedicação de 2 pais que já se foram, mas eu fui pastor deles, e mesmo sozinhos, sem os filhos, eles ainda eram uma bênção para a igreja, eles ainda davam para nós mais jovens o exemplo que eles deram para os filhos, Marli, Márcia, Marlon, Marlington, todos servindo a Deus. E veja, nós estamos falando de exemplos de pessoas que servem a Deus diretamente, pastor. Mas todos vocês são missionários, porque todos que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. Eu nunca ouvi do meu pai que nós deveríamos ser pastor. Nunca. Mas o exemplo dele nos levou a tomar algumas decisões. Inclusive, eu parei a faculdade de teologia. Marli, não sei se lembra, mas ela fez um estudo de caso comigo, quando eu comecei teologia. Eu falei, não é para mim. Fui estudar administração, fui ajudar meu pai, que estava quase aposentando. Mas sempre aqui dentro, aquilo que se vive lá na infância, pelas palavras e aquilo que se vê pelos atos, ficam na memória.
o melhor equipamento eletrônico já criado e nunca será substituído, chama-se o cérebro humano. E aquilo que nós recebemos, ninguém apaga. Nunca, jamais. A menos que você tenha um acidente horrível. Mas Deus criou isso de tal maneira que vai dirigir a tua vida e a minha também até o final. E alguns dos problemas que nós temos são por experiências negativas, e todas as coisas boas que fazemos são pela graça de Deus, por bons exemplos e por aquilo que nós aprendemos na família, no meio que nos cerca, os amigos que fazemos, como bem falou Martin, as escolhas que nós fazemos. Eu estava sentado, pastor, eu estava lembrando de algumas coisas que na nossa família não se negociava. Meu pai sempre dizia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que me assusta, gente? É que nós nos achamos tão sábios, nós imaginamos conhecer tanto o caminho, que cada dia o mundo está mais confuso. Vocês percebem a incoerência? Cada dia nós estamos mais angustiados sem ver luz no fim do túnel. Cada dia mais preocupação com o futuro. Por quê? Nós nos tornamos mais sábios do que Deus. E deixamos o assim diz o Senhor, relativizando tudo aquilo que deve servir para nós no presente e no futuro como a única regra de vida e como a única regra da nossa fé. Só assim, você e eu, chegaremos no reino dos céus. Só assim, você e eu poderemos ter uma família segundo o coração de Deus. Família, quando você assume, você não pode viver como se você não tivesse família. Eu tenho minhas crianças longe, em função de problemas legais, mas não tem um dia que eu passe sem conversar com eles. E eu louvo o nome de Deus, porque fazem 7 anos que nós não estamos com eles, mas até o dia de hoje, todo sábado, eles estão na igreja. 15 e 13. Você poderia dizer, impossível, crescem sozinhos, moram com uma tia que é adventista, mas às vezes a graça de Deus compensa aquilo que a capacidade humana não consegue fazer. Tente o teu melhor. Meus pais simples, minha mãe tinha 4ª série primária e meu pai acho que tinha 3ª série primária. A graça de Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue. Marli e pastor Alberto têm 3 filhos, eu conheço. Apesar de você ter um PhD, pastor, e a Marli também ter mestrado e tantas coisas, vocês são limitados. Vocês são humanos. E estão lá os jovens, servindo a Deus, da forma que vocês ensinaram. Vocês a mesma coisa. Façam o melhor de vocês, que Deus, pela graça dEle, vai fazer o resto. E vai proteger a família de vocês. Até o dia de hoje, sempre que meus pais oram, sempre, eles agradecem muito mais do que eles pedem. Eles oram pelos pastores todas as vezes. Eles oram pela igreja todas as vezes. Eles oram pelos líderes todas as vezes. E eles sabem que nós vivemos num mundo cheio de problemas e erros, e na minha família nós temos muitas lutas. Como você disse, somos todos vasos quebrados. Mas Deus é o oleiro que vai fazer esse vaso se recompor até o dia do retorno dele a essa terra, quando esse vaso vai ser restaurado completamente. Não olhe para nós, não olhe para a família do pastor Marco, nem da família da Marli, do pastor Alberto. Olhe para Jesus, mas siga bons exemplos. Siga estudos de caso que deram certo. Siga pessoas que, quem sabe, não são os influencers que o mundo apresenta, mas são, quem sabe, alguns modelos humanos que Jesus tem na terra, para nos ajudar
a encontrar o caminho do céu. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, os filhos de vocês. Eu trabalho com jovens, a professora Marli trabalhou muitos anos também com voluntários. Jovens universitários. Que desafio ter filhos hoje, pastor. Que desafio. Eu choro às vezes no coração e às vezes com as lágrimas, pelas lutas que o mundo está colocando na vida das crianças, adolescentes e jovens. Mas pela graça de Deus e o sangue poderoso de Jesus, nós vamos ver uma geração que vai estar no céu um dia conosco. Mas precisamos fazer a nossa parte, e Deus vai fazer a parte dele. Eu quero orar por vocês, e vou continuar orando por vocês, pelo pastor Marco, pela Ingrid, pela família, e juntos nos ajudando. Se um cai, o outro abraça, se um erra, o outro ora, perdoa. Nós vamos chegar um dia nos céus, com a família que Deus nos deu. Muito obrigado, pastor Elber, de coração, muito obrigado. O senhor pode sentar aqui por um minutinho? Irmãos, o ministério é algo muito vasto na vida da gente. Mas se eu pudesse sintetizar o ministério pastoral nesse momento, muito vasto na vida da gente, mas se eu pudesse resumir o ministério nesse momento, seria junto com vocês, lado a lado, nós nos prepararmos para a breve volta de Cristo Jesus. Queridos, Deus não me chamou a ser pastor nessa igreja aqui para a gente ficar fazendo comissão, comprar prédio, fazer sermão. Deus nos trouxe para cá para nós nos prepararmos juntos para a breve volta de Jesus. E eu quero ver você no céu. Eu quero ver a sua família no céu. Eu quero dividir o céu junto com você. E eu preciso terminar agora. Eu gostaria de falar à sua mente e ao seu coração, a sua razão e a sua emoção. Queridos, preste atenção no slide que vai aparecer ali, por favor. Pode passar. Ok, não está passando e não há nenhum problema. Escute então o que eu vou lhe dizer. Eu comecei esse sermão perguntando a você por que de cada 10 jovens, 3 ao passarem pelo college, apenas 3 se dizem que ainda são cristãos. É uma pergunta que carrega um problema. Mas eu preciso trazer uma solução para você, para essa pergunta. E essa solução, querido, ela está dentro da nossa casa, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E nesta manhã eu gostaria de afirmar para você, como teu pastor e amigo, que o fator mais decisivo para as pessoas que nasceram na igreja permanecerem na fé é o modelo e inspiração em seus pais. Os teus problemas, sejam eles emocionais, financeiros, no matrimônio, de estudo e de trabalho, não podem impedir você de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E sabe por quê? Porque Cristo Jesus lavou o pé dos discípulos enquanto estava indo na direção da cruz. Querida igreja, o culto diário ou a ausência dele demonstram tão poderosamente as prioridades da nossa família. Os pais adventistas do 7º dia devem compreender de maneira ampla a sua responsabilidade como construtores de caráter. Despreze a educação cristã adventista do 7º dia e o estudo da Bíblia, e você estará sentenciando seus filhos a passarem a vida aos tropeços, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção, nem entendesse aquilo que os rodeia. E nesta manhã eu preciso te lembrar, que para aqueles que não investem o devido tempo no ensino da doutrina bíblica, verão os seus filhos e filhas serem doutrinados por toda sorte de ideologia. Ideologia, mero fruto da imaginação e loucura humana. E além disso, toda ideologia é apenas um modo de se enxergar a realidade através de uma baixa resolução, mostrando apenas uma parte da história, prendendo os nossos filhos numa bolha de engano e mentira. Mas queridos, querido pai, querida mãe,
eu gostaria de nesta manhã te encorajar a ser mais verdadeiro do que ser atual. Gostaria de te encorajar a se preocupar mais com o caráter do que com a aparência. Porque o traço mais bonito na vida de alguém é ser parecido com Cristo Jesus. E o nosso papel, pai e mãe, é ensinar os nossos filhos a amar a Deus, amar aquilo que Deus ama, ensinar os nossos filhos a amarem os filhos de Deus e ensinar os nossos filhos a amarem a igreja de Deus. Eu já estou aflito e preciso de terminar, mas eu sei que nesta manhã tem um pai e uma mãe aqui que está com o coração partido e quebrantado. E sabe por quê? Porque talvez fez tudo isso e muito mais. Porque quem sabe esse pai e essa mãe foi diligente, foi correto, foi direito, ou quem sabe reconhece que não. Errei, falhei, pequei e os meus filhos estão nos caminhos, não do Senhor, mas da vida longe de Deus. E se eu trouxe um case que eu disse de sucesso abençoado, eu quero contar uma última história real que se passou comigo como pastor, de alguém que encaminhou os filhos nos caminhos do Senhor, mas o filho se perdeu. No ano de 2015, meu penúltimo ano de ministério no Brasil, em Petrópolis, naquele ano nós tínhamos na nossa igreja uma agenda completa de programas, atividades e semana de oração. Queridos, eu pastoreei uma igreja de 350 membros, onde 70% da minha congregação dependia de ônibus para ir para a igreja. Eu me lembro que nós marcávamos semana de oração, sábado a sábado, noites frias e chuvosas em Petrópolis, e grande parte, se não toda a igreja estava lá. Eu me lembro que no mês de setembro, o pastor Raimundo Gonçalves, irmão do pastor Luiz Gonçalves, estaria fazendo uma série de evangelismo na minha igreja, 7 noites, de sábado a sábado. Quando foi no comecinho da semana, a irmã Rosângela, esposa do irmão Marco Antônio, uma mulher de Deus, dedicada às coisas da igreja, falou assim: pastor, eu estou trazendo nessa noite o meu filho, o Michel. O Michel tinha acabado, querido, de ser pego pela mãe na rua. O Michel, nascido e criado nos caminhos do Senhor, estava na rua, vivendo como andarilho. O Michel participou dos aventureiros, participou dos desbravadores, seu pai e sua mãe missionários, sua avó missionária, mas o Michel, depois de tudo isso, aos 17 anos, decidiu se aventurar pelo caminho da música, não da música sacra, da música secular. Foi aprender um instrumento, tocar numa banda, junto com a música vem as noites, junto com as noites a bebida, junto com a bebida o cigarro, junto com os dois as drogas, junto com tudo isso, o encantamento de uma vida longe de Deus, de pleno coração vazio. E o Michel se distanciou e muito dos caminhos do Senhor. Infelizmente, para sustentar o vício, praticou o crime. E em um de seus crimes, ele foi preso. Ao sair da prisão, se recolheu dentro de casa. Não queria saber de mais nada e mais ninguém. Mas conheceu uma jovem. E com essa jovem passou a viver. Mas em algum momento as coisas não estavam indo bem, porque aquilo que começa mal, termina mal. A jovem pediu a separação. E o Michel agora se desiludiu com a vida e com todos e caiu na rua, na sarjeta e na cocaína. Imagina só. Você tem um menininho, uma menininha que foi criado nos aventureiros, nos desbravadores, serviu a igreja, pais missionários dedicados, e você saber que enquanto você está dormindo na sua casa, o seu filho está em alguma sarjeta da rua da sua cidade. De dia, machucado pelo calor e pelas pessoas, de noite correndo perigo por conta de bandidos e assolado pela chuva e pelo frio. E foi nesse contexto de semana de oração que a Rosângela, ao encontrar o Michel na rua, quis chamá-lo para vir para a igreja. E o Michel falou assim: mãe, eu não posso ir. Eu sempre vou, mas hoje eu não posso ir. Irmãos, e o Michel sabe, e ele está assistindo,
que eu estou contando a história. Imagina alguém da rua, da droga, entrar num ambiente como esse, onde tudo parece muito bom e perfeito. E a mãe falou assim: Michel, acontece o seguinte, na verdade não é nem para ir só hoje, é para ir 7 dias. E é para voltar para nossa casa. O Michel mostrou alguma relutância com a mãe, porque ele tinha problema com o pai. E a mãe, corajosamente, bem centrada, falou assim: ó, deixa que com o pai eu resolvo, vamos. E o Michel chegou na igreja num dia à noite nessa condição. Irmãos, eu sou ser humano. E talvez nem o Michel saiba disso. Mas a gente carrega dúvidas, incertezas, e às vezes a gente desacredita que alguma coisa pode acontecer. E o Michel foi assistindo noite após noite. Eu me lembro que um dia a mãe contou para mim de todo o esforço que ela tinha feito para poder comprar um calçado, uma calça jeans, uma roupa, para o Michel voltar para a igreja. E queridos, o Michel foi voltando e decidiu voltar para ficar. E agora o Michel decidiu retornar com a sua primeira companheira e trazê-la para a igreja, e ela voltou, e ela veio com ele. E eles têm 3 filhinhos que estão nos assistindo também. E o Michel abandonou a droga, o Michel trabalha na área de construção civil. E essa semana, quando eu liguei para ele, faz anos que a gente não se vê e não se fala, a minha pergunta era: e aí, será que o Michel está limpo e está na igreja? E o Michel falou assim: pastor, eu estou limpo, estou na igreja, meus filhos estão nos aventureiros, no desbravador, eu louvo na igreja, os meus filhos estão louvando na igreja. Até vou contar para o senhor, pastor, depois que o senhor foi embora, um dia eu indo para o trabalho, a polícia me parou. E por conta de um delito lá atrás, que eu havia sido sentenciado à revelia, eu fui preso na hora em flagrante ali. E já com toda a minha vida resolvida, eu fiquei 5 meses preso, pastor. E quer saber? Lá dentro eu preguei, testemunhei, glorifiquei, abençoei. Saí de lá e minha vida seguiu. E sabe que tem horas na vida, queridos, que a gente precisa de ver algumas coisas. Eu pedi para que o Michel mandasse um vídeo, um alô para a nossa igreja. O Michel vai falar aqui em 2 minutos e 51 segundos. Está ali a irmã Rosângela, está ali os filhinhos do Michel. Olha lá os livrinhos. E eu não combinei nada com isso deles, não. Eles colocaram a liçãozinha da escola sabatina e o Michel vai falar para nós nessa manhã. O áudio, por favor. Nós queremos dar um recado a você. Sou o Michel de Petrópolis, da Igreja Central de Petrópolis, e queria trazer essa novidade a vocês. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina o caminho em que a criança deve andar, ainda que for velho, não se desviará. Olha que mensagem poderosa. Deus, ele traz para nós esse incentivo para as crianças, porque são delas que Deus veio, delas serão o reino dos céus. Então encoraje as suas crianças, encoraje a sua família a impulsionar as suas crianças a levar um aventureiro, que é importante, um desbravador. É muito importante saber que eles têm capacidade, cada um no seu setor, no seu dom, no seu talento que Deus dá, para poder ser o participante da palavra de Deus dentro da igreja, no ministério de louvor, incentivo os seus filhos. No livro Fundamento do Lar Cristão, página 29, fala da família e o núcleo missionário, diz assim: como pais e cristãos devemos direcionar a vida de nossos filhos. Eles devem ser guiados de forma cuidadosa, sábia e efetuosa aos caminhos do serviço cristão. Temos para com Deus a solene compromisso de criar nossos filhos para a obra dele. Nosso primeiro dever consiste em cercar-los de influência que os leve a escolher uma vida de serviço e dar-lhes a devido preparo para isso. Devemos preparar nossas crianças
O mundo está bombardeando as nossas crianças. Não devemos deixar de explorar a Bíblia e vivenciar para eles, através do nosso testemunho, que nós somos cristãos, para poder dar um bom testemunho para os nossos filhos. Para isso, eu convido a você a orar pelos seus jovens, orar pelas suas crianças, orar para que se faça neles a nossa última pregação do Evangelho e nós podemos nos encontrar no reino do céu. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, me ocorre aqui pedir desculpa pelo tempo. Mas quer que eu seja honesto contigo? Talvez eu não precise. Porque a gente gasta tanto tempo com tanta coisa. A gente assiste 2 horas de filme que a gente paga e sai com o coração vazio e com a mente embotada. Desculpa, mas eu não preciso de me desculpar pelo tempo nesta manhã. Irmãos queridos, eu quero ir para o céu. E eu quero ir para o céu com esse tesouro que Deus me deu. E eu quero ir para o céu com essa igreja que Deus me conferiu. E nesta manhã eu tenho 2 apelos. Eu tenho um apelo para você, pai e mãe, que tem os seus filhinhos, o seu filho, a sua filha, para você estabelecer no seu coração hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e todo dia em casa é dia de culto familiar. A gente vai fazer culto, a gente tem culto na nossa casa. O altar ao Senhor é o maior objeto da nossa família. Eu quero renovar o compromisso meu, da minha família, com vocês, de junto nós fazermos culto familiar. Eu tenho um segundo apelo para você, pai e mãe, que se entristece por ver os filhos longe dos caminhos do Senhor. Você viu que existem milagres atuais? Deus transformando a vida dos nossos filhos. Querido pai, querida mãe, crave os seus joelhos no chão. Se for necessário que eles se tornem carne viva, que assim o seja, pois é melhor um joelho em carne viva em oração por um filho, do que uma cabeça reclinada num travesseiro em conforto, mas numa consciência pesada. E você pode ter certeza, querido irmão, querida irmã, que Deus está olhando pelos seus filhos, e Deus vai trazê-los todo de volta, se assim Ele quiser, porque o poder do Espírito Santo não está restringido e limitado às nossas capacidades e atribuições. E o meu apelo nesta manhã é o seguinte: quantos querem estabelecer no coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e na nossa casa tem culto familiar todo dia? Eu quero saber quem são os pais que querem nesta manhã dizer: olha, os meus filhos estão longe, não sei se a culpa é minha ou não, não importa, mas eu quero assumir o compromisso de viver uma vida reta, digna. Eu quero vir para a igreja, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero testemunhar, e até que eles não voltem, eu não vou descansar. Eu gostaria de convidá-la a vir aqui à frente comigo, junto com o pastor Elbert. Você que quer assumir um compromisso com Deus, de verdadeiramente estabelecer na sua agenda o culto familiar. Eu quero orar por você, pai e mãe, que tem o filho, a filha longe do Senhor. E eu gostaria que nós, como igreja, tivéssemos o propósito de interceder pelos filhos. Eu quero convidar você que vem aqui à frente. Eu vou chamar o Oséias. Por favor, Oséias, vem aqui, querido. O Oséias vai cantar uma música linda. E enquanto Oséias canta, é a oportunidade de junto, como família. Por favor, irmão Carlos, irmã Geida. Queridos, esse casal é uma bênção na nossa igreja. E eu sei que eles têm desafios no coração. Irmão Carlos, irmã Geida, que Deus abençoe Ismael e a Sara. Que Deus abençoe os filhos de vocês ricamente. Pela bênção que vocês são aqui, que Deus abençoe os filhos de vocês ricamente. Eu sei que o Marcos e a Leica oram pelos filhos, pelo Marcos Júnior, pela Cíntia, pela Graziele no Brasil. Marcos, Leica, vocês fizeram muito por essa igreja. Eu espero que Deus faça na vida dos filhos de vocês também. Queridos,
Eu quero convidar você, enquanto a música canta no fundo do seu coração, da sua alma, você assumir e assentar um compromisso com o Senhor, de todos os dias ter culto na sua casa, e de lutar até o fim, para o retorno e para a vinda do seu filho e da sua filha para os caminhos do Senhor. Oséias. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou
aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Senhor Deus, eu peço ao Senhor humildemente que nenhum filho, filha da nossa igreja fique sem a dose, a porção diária do culto familiar. Pode vir faltar muita coisa na nossa casa, mas nunca o pão do céu. Que a Captain Brazilian Temple seja uma comunidade, Deus, a continuar na trilha, na direção do assim diz o Senhor. E que o assim diz o Senhor, antes de estar no púlpito da igreja, esteja no altar dos lares. A esse pai e essa mãe que tem um Michel, um filho longe do Senhor, que esse filho seja alcançado, que essa filha seja alcançada e que volte para os teus caminhos. Por Jesus, amém e amém. Que Deus... morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Eu desejo a você um feliz, um abençoado sábado. Eu estou na porta me despedindo. Que a bênção de Deus esteja com todos. Amém.